Olá pessoal, e as notícias em relação a Cuba são cada vez pior. Parece que Cuba está chegando no colapso. Isso é horrível, porque significa que pessoas estão passando por situações horríveis, fome, problemas de saúde, falta de remédio, falta de energia, falta de gás. É falta de liberdade, basicamente. No fim, é impor sofrimento muito, mas muito injusto e é totalmente culpa de quem? Do governo cubano. E por que eu pergunto de quem? Porque tem gente que acha que a culpa é dos Estados Unidos. Não, a culpa não é dos Estados Unidos, a culpa é do regime cubano, do autoritarismo e da ditadura que é imposta ao povo cubano. Simples, essa é a resposta. Qualquer outra resposta é mentira, é falácia, não sei o que. Mas vamos falar da situação de Cuba. A pobreza extrema atinge 89% da população em Cuba. E fizeram uma pesquisa mostrando que, assim, perguntando à população quais são os maiores problemas de Cuba. 72% falou que é falta de comida. 55% apagões. E por que está tendo apagão? Porque a Venezuela, que é outro regime horrível, não está exportando petróleo para Cuba. Usam usinas termoelétricas que usam gasolina, quer dizer, usam combustíveis fósseis, dele é a gasolina. E isso está causando falta de energia. Então é tudo porque a própria situação de Cuba, por ser socialismo, tá dando errado. E porque os amigos, os países, que também são países comunistas, que ajudavam Cuba, já não estão conseguindo ajudar como antes. O que vai agravando a situação. Então, e cada vez mais o povo está insatisfeito, como estão mostrando aqui as pesquisas. Tem um problema na falta de remédios, mas o mais interessante é falar sobre isso aqui, ó. 89% avaliam negativamente o sistema público de saúde de Cuba. E sabe por que isso é interessante? Porque falam que a medicina de Cuba é a melhor do mundo, não sei o que, sempre falaram isso. Eu lembro que no ensino médio falavam que Cuba era absurdo de bom. Mas calma aí, 89%, praticamente 90% da população fala que o sistema de saúde de Cuba é um lixo, é horrível. Então, que mentira é essa, cara? Tudo que contam pra gente é mentira. Mas o maior fator, muita gente fala, que já falei isso no início, muita gente fala que o problema de Cuba é o embargo. Não, o problema de Cuba é falta de capitalismo. O problema de Cuba é falta de livre mercado. Recentemente eles estão abrindo mais o mercado. O turismo é uma das coisas que salva Cuba. E mas a questão é, por que o problema de Cuba é a falta de livre mercado? Aí muita gente critica o capitalismo porque é do mal, porque tem preços, tem lucro e isso é exploração. Mas não é. Porque por mais que tenha lucro, oferta e demanda, tudo isso são sinais. Lucro é sinal que algo está sendo demandado. Se, sei lá, vender bolo tá dando dinheiro, tá dando lucro, é porque as pessoas estão demandando bolo. As pessoas querem comer bolo. Eu sei que é um exemplo bobo, mas o que eu quero dizer é, o mercado é a interação humana. Uma troca é uma interação humana. O cara faz bolo, uma pessoa compra, uma interação entre dois seres humanos, um que oferta e outro que demanda. E então a oferta e demanda são efeitos das ações humanas. Então, tirar o mercado é você não entender quais são os desejos humanos naquele momento, naquele lugar, o que as pessoas estão querendo demandar, quais são as necessidades humanas. Quando você tira isso, você tira o mercado, você está colocando objetivos. Por exemplo, é o que o grupo lá econômico do país acha que o povo quer. Só que ele não sabe exatamente o que o povo quer. Então tem tudo para dar errado. Eles vão fazer mais para os objetivos. Vamos fazer 1 milhão de pães e distribuir ao povo. Só que talvez o povo não queira só pão. Talvez isso não atenda todas as demandas do povo. O povo é que sabe as melhores demandas. Por isso que o livre mercado funciona melhor, porque é um sistema livre, no sentido de as demandas e as ofertas meio que nascem das próprias pessoas, nascem naturalmente, não artificialmente do governo. Então, as necessidades das pessoas são melhores atendidas no mercado, simples. O mercado não é algo desumano, do mal, é o contrário, é algo humano, porque reflete as necessidades humanas. Então, pronto. Por isso que Cuba não funciona direito, porque não tem livre mercado. E livre mercado não é um absurdo, como eu acabei de falar, é normal, é uma coisa natural. Só que as pessoas têm dificuldade de entender e acham que é uma exploração. Então, o que falta no Cuba é livre mercado, o embargo, que eu vou falar ainda mais pra frente, não tem nada a ver. Pode afetar um pouquinho? Pode, mas não é o maior motivo. Então, como as pessoas... Não, e outra coisa que tem que ser dita é que agora, acho que as pessoas sempre fugiram de Cuba.
Porém, com a internet, que a Cuba tem internet, apesar de com certeza não é a melhor internet como é nos países mais desenvolvidos, as pessoas estão fugindo, justamente porque elas sabem. Primeiro, tá mais fácil fugir, talvez tenha com certeza deve ter mais rotas e se tornou mais simples. E segundo, as pessoas sabem que Cuba é um país horrível. Antes as pessoas também sabiam que Cuba era um país horrível, mas eu tô querendo dizer assim, que elas achavam que o mundo inteiro era horrível, talvez. Que aquela situação não era muito diferente em outros países, mas eles perceberam, não é muito. Não, a nossa situação que é ruim. Lá fora, nos Estados Unidos, sei lá, no Canadá, ou até aqui no Brasil, que não é perfeito, mas até que no Brasil, é melhor que Cuba. Então eles pensaram, pô, o que eu vou fazer em Cuba? E por isso que tá saindo tanta gente. A população de Cuba está diminuindo, porque ficou óbvio que viver em Cuba é horrível. Que viver em Cuba é sofrer desnecessariamente por culpa de ditadores comunistas e socialistas malucos, autoritários. E outra coisa, que também tá falando aqui, ó. 53% dos cubanos acreditam que o modelo americano capitalista é a melhor opção para o desenvolvimento nacional. Ou seja, os próprios cubanos percebem que o capitalismo é muito melhor que o socialismo. E sabe o que é o pior? E o pior, sabe o que é? É que vai ter jovem descolado das universidades brasileiras e jovem em geral, que vai achar Cuba maneiro. Que vai achar, não, socialismo, se não fosse socialismo... Calma aí, errei. Se não fosse capitalismo, eu seria um poeta. Se não fosse capitalismo, eu seria um pianista, assim, no melhor nível mundial. Eu não precisaria trabalhar e eu não estaria sendo explorado pelos capitalistas. Cara, olha Cuba como tá. Olha o país que fala que você pode ser o que você quiser, que vive o socialismo. Não funciona. O capitalismo não explora ninguém, como eu acabei de falar. O capitalismo é só um sistema que reflete as necessidades humanas. As necessidades humanas, não tem nada demais. E trabalhar é um absurdo? Não, trabalhar não é absurdo. E então vai ter jovem aqui que vai defender o socialismo, enquanto que o socialismo está dando totalmente errado. E o próprio povo cubano admite, não funciona. É melhor viver no capitalismo. Não dá para entender essas pessoas. E por fim, falar sobre embargo. Muita gente fala que a culpa da situação de Cuba é um embargo. É mentira. Primeiro, porque Cuba pode negociar com todos os outros países, menos os Estados Unidos. Segundo, Cuba não... o embargo não impede a ajuda humanitária. Então os Estados Unidos, os próprios americanos podem sim ajudar Cuba. O governo americano pode sim ajudar de forma humanitária. O que o embargo faz não vamos negociar com o governo como se fosse uma negociação comercial. Como se fosse algo assim... um acordo tipo vantajoso para os dois. Não vai ter isso. Justamente por quê? Porque Cuba expulsou os americanos, porque Cuba era uma ilha americana. E isso é até uma contradição. Porque Cuba teve uma revolução socialista para tirar os americanos do mal, imperialistas. E agora eles reclamam que o embargo econômico dos Estados Unidos, que é o imperialista do mal, impede Cuba de crescer. Como assim? Você está falando que quando a Cuba era governado pelos capitalistas, eles eram do mal. Agora que eles querem ficar longe, não querem ter nenhuma negociação, a culpa de toda a pobreza que esse povo passa é desses caras que saíram? Então era melhor voltar aos Estados Unidos? Acho que é isso que eles estão querendo dizer. Mas o grande ponto a culpa não é do embargo, porque na verdade o embargo é justo. Esse é o ponto. O embargo é justo. Porque quando um país entra em guerra, sei lá, é justo fazer negócios com o Irã? É justo fazer negócios com a Coreia do Norte? Um negócio, tipo, vantajoso pro governo da Coreia do Norte? Vantajoso pro governo do Irã? Não. Não é justo. É óbvio que o povo desses países devem ser ajudados. Mas o governo não. Porque o governo impõe falta de liberdade. Impõe sofrimento ao povo. É justo não negociar com essas pessoas. Não é errado o embargo. Óbvio que é errado negar ajuda ao povo. Mas não é errado negar negócios com o governo que é totalmente anti-liberdade, e cria sofrimento pro próprio povo. Então, não é errado o embargo. Se o problema com Cuba é o embargo, significa que o maior país capitalista do mundo tem que ajudar Cuba. Ou seja, Cuba precisa de capitalismo. E outra questão sobre o embargo. O embargo a culpa é do embargo é uma outra mentira, porque
tira a culpa do próprio governo. É falar que o governo não é o governo que impõe o sofrimento a Cuba. É os Estados Unidos. Não, isso é mentira. É o próprio governo. E sabe quem tem mais capacidade de acabar com o embargo? É o governo cubano. É só deixar de ser socialista. É só deixar de ser um país que impõe sofrimento ao povo, que dê liberdade, que dê livre mercado, que abra mais a economia, abra de verdade, que não faça controle de preços, que dê liberdade econômica, que respeite a propriedade privada. Pronto, faça isso, faz isso, que o governo dos Estados Unidos vai tirar o embargo, porque o embargo, um dos motivos do embargo é que o povo cubano é uma ditadura. O povo não, falei errado. O governo cubano é uma ditadura. Se o governo cubano deixa de ser uma ditadura, o embargo é desfeito. Assim como se, sei lá, a Rússia deixar de atacar a Ucrânia, os embargos contra a Rússia vão deixar de acontecer, vão ser desfeitos. Simples. Então, se o governo cubano quer acabar com o embargo, deixa de ser um governo autoritário. Pronto, vai ser resolvido. Então é isso que eu tinha pra falar. Espero que vocês tenham gostado. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que esse canal cresça, porque ele ainda não é monetizado. Eu gostaria muito que ele fosse. Curta, dê sua opinião, fale o que você achou do que eu falei. Óbvio que você concordou, porque é impossível discordar de mim porque eu sempre tô certo. Brincadeira. E se você puder, eu gostaria e me ajudaria muito. Se você quer dar uma ajuda financeira, eu vou deixar meu Pix aqui na tela e me ajudar bastante. Então é isso que eu tinha pra falar. Até a próxima.